Como você lidou com a dor ao olhar para a experiência passada? É disso que nós vamos falar neste momento. Para isso, quero ler o livro de Jó, capítulo de número 1, versículo de número 18 ao versículo de número 22, que diz o seguinte: Então, ainda este falando, veio outro e disse: Estando teus filhos, tuas filhas, comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos quatro cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos, ó Deus, te render graças pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia para conosco. Derrama sobre nós, ó Deus, a cada manhã, ó Deus, do teu Espírito Santo. Derrama sobre nós do teu amor. Derrama sobre nós das tuas misericórdias. Que o nosso coração, ó Deus, esteja sempre prontos para te adorar em qualquer circunstância. Obrigado, meu Senhor Deus. Peço a iluminação do texto inspirado, para que eu possa, assim, meu Deus, deixar uma mensagem para aqueles que hão de ouvir. Em nome de Jesus que eu te peço. Amém. E graças a Deus. Louvado seja Deus. Nós hoje vamos falar sobre como você lidar com a dor após perda. Jó foi um homem que, segundo o texto sagrado, foi o homem que mais perdeu bens, filhos, família, por conta da provação que ele passou. É interessante nós compreendermos que as perdas podem se dar por meio de várias coisas. As perdas podem se dar no âmbito do relacionamento, ela pode se dar no âmbito do divórcio, do emprego, da saúde, da segurança financeira, de sonho de alvo, de reputação, de status ou aprovação. As perdas ela podem se dar em vários âmbitos da nossa vida. E aqui em Jó, ele perdeu praticamente todas essas coisas. A vida de Jó foi atingida como uma bomba atômica, atingida em todas as áreas da sua vida. E assim como Jó, ele lidou com essas perdas, nós devemos também dar uma olhada para dentro de nós, para ver como nós temos nos comportado diante de tamanhas perdas. Às vezes as perdas podem ser menores, mesmo sendo menores, às vezes nós não sabemos lidar com elas. Mas aqui nós entendemos algumas coisas desse texto de Jó. Louvado seja Deus, porque às vezes nós olhamos para esse texto e observamos o quanto que Jó foi forte nas suas palavras. E às vezes nós vemos pessoas que têm perdas muito menores e o peso das suas palavras são diferentes. A gente ouve muito isso. Tem pessoas que dizem assim: depois da perda da minha vida, depois das perdas que eu tive, minha vida perdeu sentido. Outros dizem assim: se Deus me amasse, eu não estava passando por isso. E às vezes atribui a Deus ou sempre atribui às pessoas. Eu sempre gosto de citar o texto de Gênesis capítulo 3,
quando fala ali da queda do homem, Adão e Eva, que na hora que Deus procurou por Adão, Adão se escondeu e começou a lançar a culpa no outro, não assumindo assim as responsabilidades das suas ações, das suas atitudes, sempre atribuiu ao outro. E Jó, ele, aqui na sua palavra, ele não atribuiu a ninguém as suas perdas. Interessante isso. Quando ele diz, quando ele recebe essa notícia aqui no versículo 18, da perca dos seus filhos, no versículo 19, fala do grande vento que veio, que tirou toda a família dele. No versículo 20, Jó diz o seguinte: então Jó se levantou. É uma atitude bastante positiva, se levantar. Rasgou o seu manto em sinal de humilhação. Rapou a sua cabeça e lançou à terra e adorou. Diante das perdas que Jó teve, Jó, ele se colocou na presença de Deus em humilhação. E após ele ora ao Senhor, dizendo: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó mostrou aqui uma estrutura diante das perdas. E às vezes, muitos perdem a estrutura. Muitos atribuem a Deus as suas perdas. Duvida do amor de Deus. Duvida da bondade e da misericórdia que Deus tem pelo ser humano. Não é porque nós sofremos que Deus deixou de nos amar. Não é porque nós sofremos perdas que Deus deixou de nos amar. Porque em tudo isso que acontece em nossa vida, em nossa história, Deus tem um propósito. E o propósito de Deus é sempre para melhorar. Quando nós lemos o último capítulo de Jó, diante da estrutura e posição que Jó tomou diante das perdas, o Senhor devolveu a Jó 3 vezes mais tudo quanto Jó possuía. Porque Deus viu no coração de Jó um coração puro. Deus viu um coração adorador, um coração que não desprezou a Deus no momento das perdas e da dor. Que nós possamos aprender com as atitudes de Jó e saber que Deus, ele continua sendo um Deus de amor, um Deus de restituição, e que Deus tem os seus planos e os seus propósitos para a minha vida e para a tua vida. Agora eu quero orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero orar por essas pessoas que sofreram perdas, que as tuas mãos de poder esteja agindo agora sobre a vida delas. E que assim como o Senhor, ó Deus, restituiu 3 vezes mais sobre a vida de Jó por conta da sua atitude de humilhação, de adoração diante das perdas, que assim também o Senhor, ó Deus, encontrando nesse coração essas ações e atitudes, o Senhor possa também retribuir 3 vezes mais de tudo quanto essa pessoa tem perdido. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e abençoo em nome de Jesus, segundo a tua vontade. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e que o nosso Pai te abençoe. Louvado seja Deus. Não se esqueça de ativar o sino em todas e curtir este vídeo. Forte abraço.